Senhoras e senhores, mais um dia aqui no Futebol Esporte Show para falar do jogo de futebol de uma maneira diferente. Não só pegar o resultado e ganhou é bom, perdeu não presta. Não é essa análise, não cabe mais no futebol de hoje, até porque tão evoluído, tão estudado o futebol hoje em dia, que se a gente pegar 10 anos atrás, tudo que se praticava já não está valendo mais para a realidade de hoje, para o ambiente que hoje precisa de outras respostas, de outras situações. E eu quero falar com o Rodrigo Leitão agora sobre modelo de jogo. Rodrigo, quais são os mitos e verdades sobre a questão do modelo de jogo? Os portugueses criaram ali, a gente já falou sobre a periodização tática, mas o modelo de jogo norteando todo o futebol. Como que você enxerga os modelos? A gente fala muito aqui no Brasil em esquema tático, né? 4-2-3-1, 4-1-4-1. Eu entendendo o jogo, estudando e buscando cada vez mais respostas, penso que talvez os padrões de comportamento e de respostas sejam muito mais eficientes e melhores para serem trabalhados do que simplesmente aí a nomenclatura de números, 4-1-4-1, enfim. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Mais uma vez, um abraço. Boa tarde, Rodrigo. Vamos lá, boa tarde. Bom, a ideia, né, o conceito de modelo de jogo já é uma ideia um tanto quanto antiga no esporte, mas há pouco, eu vou chamar de pouco tempo no futebol, né? Talvez ali na década de 1990, algumas publicações no futebol falando de modelo de jogo, mas é um conceito bem anterior a isso. De certa maneira, penso que a ideia do modelo de jogo ajudou muito o futebol no Brasil, ainda que no final da minha fala talvez eu vá te dizer que a gente deva avançar a essa ideia, mas por que penso que ela ajudou? Porque, de certa maneira, ela contribuiu para a organização de ideias de jogo, dos treinadores, das comissões técnicas, dos próprios clubes que querem ver as suas equipes jogarem de determinada maneira, né? E ajudando a entender que para jogar um tipo de jogo, eu preciso ter determinados tipos de comportamento e talvez eu precise ter jogadores com um determinado perfil, né? E esse é um pulo do gato que a gente não quer dar, né? Mas, enfim. Pouco tempo aí, vamos pensar em 2002, 2003, toda vez que alguém chegava e perguntava qual que é o seu modelo de jogo, a tendência espontânea às vezes dos treinadores era dizer, eu jogo num 4-3-3, quer dizer, não é essa a pergunta e não é essa a resposta, né? A ideia de modelo de jogo ela é muito mais, na essência, ela é muito mais ampla do que isso, né? Tem um aspecto filosófico que nós não vamos entrar. Na prática, ela vai me ajudar a definir algumas ideias de como é que eu ataco, como é que eu defendo, como é que eu faço as transições de ataque e defesa, defesa-ataque, como é que eu me comporto em alguns momentos do jogo, de uma forma individual e coletiva, respeitada de forma a que todos ali tenham o mesmo norte, né? Então, como eu ocupo o espaço, como é que eu ajo naquele espaço, isso tem a ver com o modelo de jogo. E por que eu digo que isso ajudou no Brasil? Porque quando os treinadores e as comissões começam a refletir sobre isso, passam a sentir necessidade de criar atividades de treino que efetivamente gerem os comportamentos do modelo de jogo. Por quê? Porque não é jogo reduzido, não. É jogo reduzido, é jogo 11 contra 11, é qualquer coisa, desde que eu consiga, com essa qualquer coisa, gerar uma frequência de comportamentos daquele que eu quero trabalhar. E isso foi um desafio no futebol de base no Brasil. É impressionante o quanto se evoluiu, porque penso que os treinadores, muitos ali, foram tentar operacionalizar, né? Porque o conhecimento sentado na cadeira no computador não serve. Então eles foram para a prática, tentaram operacionalizar e hoje a gente vê no futebol profissional não só um bom discurso a respeito do entendimento sobre o conceito, como treinos e treinadores levando para a prática isso. Eu acho isso excepcional. Talvez num passado não muito distante, a gente até pudesse identificar alguns comportamentos de jogo, talvez fosse intuitivo, agora está mais formal, né? Então penso nisso sobre o modelo de jogo, penso nessa contribuição. Penso também que, de certa maneira, nós temos que dar um próximo passo, né? E qual que é o próximo passo? É tentar entender que o jogo e os jogadores, eles têm peculiaridades. Então, um jogo nunca é igual ao outro, um campo nunca é igual ao outro, um adversário nunca é igual ao outro, uma recepção de bola nunca vai ser igual a outra, um passe nunca vai ser igual ao outro. E se eu não tentar entender isso num contexto de como, no treino, potencializar o indivíduo a fazer o seu melhor
de maneira que se estou pressionado, o que eu faço? O que é melhor eu fazer para mim e para minha equipe ao mesmo tempo? Não ficar engessado, você Não quer engessar, dizer? eu quero dizer assim, ó, eu recupero a bola, sempre vou tirar da pressão. Depende. Depende, e se não for o melhor caso, né? E se naquele momento, talvez um drible seja melhor do que um passe, onde é que está o drible? Né? A gente esqueceu do drible. Mas você tem um padrão de comportamento, então, que é padrão, e você tem variáveis ali que o jogador decide na hora. Eu diria o seguinte, a gente pensa, quando a gente pensa em não ter o modelo de jogo na sua essência, a gente pensa em que eu tenho conteúdos de treino, não são comportamentos padrão, são conteúdos. Ele vai saber como abordar uma jogada, ele vai saber como desequilibrar uma defesa. Eu vou usar uma palavra que eu gosto muito. Ele vai aprender a tirar vantagem das circunstâncias. A palavra é vantagem. Tá. E no doutorado, em termos acadêmicos, eu chamei de inteligência circunstancial. Quer dizer, como é que eu soluciono o problema tirando vantagem? Se eu roubo uma bola perto do gol adversário, não tem porquê eu não progredir rápido. Perfeito. Se eu vou enfrentar um jogador que é mais veloz do que eu, como eu tiro vantagem do espaço do campo se ele é mais veloz do que eu? Se eu vou enfrentar um jogador, se eu vou enfrentar uma situação em que eu estou pressionado antes de receber a bola, como é que eu tiro vantagem do espaço para poder receber a bola sem me complicar? Se eu estou numa situação em que eu estou 3 contra 3, como é que eu consigo, no meu treino, fazer com que os meus 3 tenham uma interação tão boa que parece que só de um olhar para o outro já sabe o que um vai fazer? Quer dizer, como é que eu faço esses 3 ganharem um poder maior do que os outros 3 que eu estou enfrentando? Como é que eu tiro vantagem disso? Então, quando eu penso nessas vantagens, esquece, tira a bola da zona de pressão, esquece profundidade, esquece isso, porque o objetivo final é, eu vou tirar vantagem da circunstância até chegar onde eu quero, fazer o gol. E aí pode ser que eu faça vários gols, né? Então eu não sei se isso parece um tanto quanto abstrato, e eu espero que não, porque isso é extremamente prático, porque para o jogador dá muita autonomia, porque o cara ele começa a agir e ter vantagem nas suas ações de uma maneira que poucas vezes ele conseguiu ter. E isso, para quem joga, quer dizer, vai aumentando a confiança. O jogo é emocional, o jogo ele é técnico, quer dizer, isso vai mexendo com uma série de aspectos que, bom, acabou o modelo e passou a ser outra coisa. Rodrigo, para a gente terminar esse assunto que é riquíssimo, né? Falar de modelo de jogo envolve muita coisa. Num dos cursos da Universidade do Futebol, ali tem a teoria dos portugueses sobre tática, sobre modelo, que eles falam o seguinte: o técnico tem no começo de uma temporada, por exemplo, um jeito ideal de se jogar. Só que esse jeito ideal dele nunca se chega, não é um meio, é sempre algo que você vai buscando e nunca atinge, uma missão de vida, por exemplo. E você recebe sempre a interferência dos jogadores, a experiência do cara, o que ele já viveu, o que ele consegue fazer. É isso, o treinador tem que ter também essa abertura para entender que o modelo de jogo dele pode sofrer variações e até melhorar de acordo com o jogador? Perfeito. Eu vou responder de duas maneiras essa. Eu vou responder em duas linguagens, vamos chamar assim. Na primeira, dizer que, como quem joga são os jogadores, eu preciso de verdade saber quais são os atributos e as necessidades daqueles jogadores. Quer dizer, não valem as minhas ideias. A menos que eu saia do zero, eu não tenho jogador nenhum. Então eu tenho uma ideia de jogo e vou trazer jogadores para completar essa ideia. Acho que nem em seleção é assim, né? Nem em seleção, porque se eu parto do pressuposto que eu tenho que levar os melhores, quer dizer, eu preciso aproveitar dos elementos dos melhores, né? E quando eu penso nos melhores numa seleção, a vida do treinador da seleção ela é difícil, porque o pessoal não, porque eu pego um jogador que vem de uma temporada exigente e maçante de um tipo de comportamento, o outro de outro comportamento, aí eu junto tudo na mesma panela ali e eu tenho que formar um time e eu tenho pouco tempo para treinar e eu tenho que ganhar, quer dizer, é difícil. Então eu tenho que tentar entender, olhar para os jogadores, quase que examinar o que está acontecendo coletivamente, testar todas as possibilidades antes de ver, é o que eu penso, não tem certo e errado, é o que eu penso. Antes de efetivamente se chegar no, eu quero jogar dessa maneira, quer dizer, eu quero jogar da maneira que os meus jogadores possam me oferecer. Agora, as vantagens do jogo, quer dizer, como é que eu vou ensinar os meus jogadores a tirar vantagem? Acho que isso é do jogo, quer dizer, não importa como eu vou jogar, importa que se eu conseguir aproveitar o meu jogador ao máximo e ensinar para ele como ele tira vantagem das suas potencialidades, não importa o formato ou a minha ideia de jogo, vai funcionar, por quê? Porque eu estou partindo dele, e mais do que isso, eu não estou ferindo uma ideia coletiva de jogo, né? Porque pode ficar com a impressão de que, poxa, dessa maneira então a gente é um privilégio do indivíduo, deixa ele resolver.
deixa ele resolver para ele e para o time ao mesmo tempo. Quer dizer, são ações de interação o tempo todo. E a segunda maneira com que eu queria responder é mais aí vamos dizer assim, para os amigos ali da região de Campinas, do grupo de estudos. A gente vem há muito tempo lá conversando sobre como transferir a ideia dos atratores para o treino do futebol. E aí pensar exatamente nisso, né? Pensar que a gente tem que olhar para o jogo, entender quais são os atratores do jogo, né? Na essência mesmo, né? Não no senso comum. E entender que os jogadores, na maneira com que se organizam, eles vão apresentar atratores. E que se eu não olhar para isso, se eu não tentar entender os atratores, entender quem joga, eu estou dando o primeiro passo para o fracasso. Pode ser que eu ganhe uma vez, pode ser que eu ganhe 2 vezes, mas eu não entenda porque ganhei porque a primeira e a segunda, e aí não vou conseguir ganhar a terceira, não vou conseguir ganhar a quarta, e aí, bom, é o fim. Que bacana, tá certo. Essa então a parte sobre modelos de jogo, conversando com o Rodrigo Leitão, entendendo quais são as diferenças que no futebol fazem a diferença. Tem mais aqui no Futebol Esporte Show.